Fala aí, turminha. Filipão na área. Fazer esse comentário rapidinho aqui. Alguns alunos estão ansiosos aqui para saber o padrão das respostas, né, galera? Então, só vou dar uma ideia para vocês. Beleza? Espero que todos tenham ido muito bem. Caso tenham encontrado alguma dúvida, espero também que esse videozinho aqui já ajude a esclarecer, ajude a elucidar. Galera, a primeira questão, curva de solubilidade, né? Eu tenho aqui 3 substâncias: cloreto de sódio, nitrato de sódio e nitrato de potássio. Percebam, galera, que o nitrato de potássio é a substância que está sofrendo maior influência da temperatura. Basta a gente observar a inclinação da curva, né? É a curva mais inclinada. KNO3, o nitrato de potássio. Ele parte aqui, ó, menos de 25, e ele é o primeiro a iniciar e ele é o último a encerrar, né? É a curva mais inclinada. Portanto, na primeira questão, KNO3, nitrato de potássio, é a substância que sofre maior influência com o aumento da temperatura. Já a segunda questão, turminha, eu tenho aqui um copo de leite semidesnatado, um copinho de 200 ml. Essa informação é importante, né? Um copo de 200 ml. Muito bem. Então, vamos guardar essa informação aqui. Que possui essa composição nutricional. Calcule a concentração em grama por litro de cátions de metal alcalino, ou seja, metal do grupo 1, contido em 1 litro desse leite semidesnatado. Galera, a questão trouxe a tabela periódica. Os metais alcalinos são os elementos da primeira família da tabela, os elementos do grupo 1. Apenas o sódio nessa tabela é metal alcalino. Então, galera, percebam só. Eu quero saber qual é a concentração em grama por litro de sódio nessa solução. A gente pode fazer de duas maneiras. Se eu pensar em regra de 3, eu tenho uma relação de 100 miligramas. Eu tenho uma relação de 100 miligramas de sódio, 100 miligramas de sódio em 200 mililitros de leite. O copinho de leite tem 200 mililitros. Se eu quiser pensar em 1 litro não são 1000 mililitros? Percebam que daqui para cá eu estou multiplicando por 5. Bastaria também eu multiplicar por 5. 100 vezes 5, a massa aqui seria uma massa de 500 miligramas para 1000 mililitros. Galera, 500 miligramas para 1000 mililitros é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que 0,5 gramas por litro. É a mesma coisa que 0,5 gramas por litro. Se eu quisesse jogar na fórmula da concentração, pela fórmula da concentração é massa sobre volume. A concentração é de 100 miligrama para 200 mililitros. Galera, mili com mili eu posso cortar. Então, 100 miligramas para 200 mililitros equivale a 100 gramas em cada 200 litros. Corto 0 com 0, 1 sobre 2, né, galera? 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio. Encontraria, então, o mesmo resultado. Concentração ficaria 0,5 grama por litro. Fazendo por regra de 3 e resolvendo aplicando a fórmula. Questão número 3, turminha. Questão número 3 é uma questão de concentração molar, né? Concentração em mol por litro. Percebam que eu estou falando do formol. E a fórmula do formol está expressa aqui, galera. Ó. CH2O. CH2O. Eu tenho um carbono que a massa é 12. Hidrogênio, a massa é 1. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 12 mais 2 dá 14. E eu tenho um oxigênio, que a massa é 16. Então, turminha, a massa molar aqui vai ser 12 mais 2 mais 16. Posso afirmar, portanto, que a massa molar
vai ser de 30 gramas por mol. 30 gramas por mol. Muito bem. O enunciado diz que eu tenho 3 gramas de formol em 100 mililitros do leite e quer saber a concentração em mol por litro. Primeira coisa, galera, fórmula da concentração molar, ela é igual a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume, correto? Essa é a fórmula da concentração molar. Vamos separar. A organização é tudo nessa hora, né? Massa do soluto, massa molar, volume, respeitando as unidades, né, galera? Massa do soluto, 3 gramas. Massa molar, 30 gramas por mol. E o volume de 100 ml, passando para o litro, eu vou dizer que é 0,1 litro. Substituindo, temos, vamos lá, massa do soluto, 3, massa molar, 30, volume, 0,1. Galera, percebam que 30 vezes 0,1 dá 3. Anda uma casa para a esquerda, anda uma casa para a direita, dá 3. Portanto, a molaridade, 3 sobre 3, 1 mol por litro. 1 mol por litro. A aplicação direta da fórmula da concentração molar. Questão número 4, galera. É uma questão bem mais trabalhosa. Ela tinha 2 perguntas, né? Eu não sei se todos perceberam. Eu uso aqui 2 verbos, ó. Indique, e depois eu utilizo o verbo calcule. Muita atenção, né? As provas de segunda fase, por exemplo, da UERJ, tem muito esse perfil de você ter que prestar muita atenção nos verbos para saber quantas respostas você precisa dar. A questão fala o seguinte: o Mar Morto apresenta concentração salina de 280 gramas por litro, enquanto os demais mares, concentração de 35 gramas por litro. Turminha, o Mar Morto ele tem uma concentração salina elevadíssima, né? A pergunta é a seguinte: considere as 3 amostras a seguir, admitindo que as soluções salinas apresentadas contenham os mesmos constituintes. Amostra A, água pura. Amostra B, água do Mar Morto. E amostra C, água dos demais mares, ou seja, essa água menos concentrada. Indique a amostra que apresenta a maior temperatura de ebulição, justificando sua resposta. Então, galera, a primeira pergunta vai ser a amostra B. Amostra B. Por quê? Porque a água do Mar Morto ela é muito concentrada em sais e pela propriedade coligativa chamada ebulioscopia, quanto maior a concentração do soluto, maior será o ponto de ebulição do solvente. Essa seria a justificativa. Em seguida, calcule o volume da amostra B a ser adicionado a 7 litros da amostra A para formar uma nova solução que apresente a mesma concentração de C. Então, galera, esse tipo de questão eu tenho que concentrar para não dar mole. Então, aqui eu tenho que interpretar. A armação é fundamental, galera. Volume da amostra B a ser adicionado a 7 litros de A para formar uma nova solução salina que apresente a mesma concentração de C. Então, galera, a concentração de B e a concentração de C, a gente acha aqui, ó. A concentração de B, que é a água do Mar Morto, ela é de 280 gramas por litro. A concentração de C, que é a dos demais mares, está aqui, ó, 35 gramas por litro. Eu quero saber o volume de B, que eu vou chamar aqui de X, eu não sei,
que vai ser adicionado a 7 litros de água. Então, galera, olha agora a matemática salvando a gente. Eu também não sei o volume final. Eu não sei o volume final. Mas eu sei que é o volume inicial, que eu estou chamando de X, mais 7 litros. Então, é o volume inicial mais 7 litros. Vou aplicar, galera, a fórmula da diluição. A fórmula da diluição diz que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Essa aqui é a fórmula da diluição que nós trabalhamos de maneira exaustiva. Vamos chamar de concentração inicial e volume inicial a solução B, concentração final e volume final a solução C. Substituindo fica concentração da primeira, 280. Volume da primeira, não sei, vou chamar de X. Concentração da segunda, turminha, 35. Volume da segunda, eu não sei. Eu sei que era esse X mais 7 litros. Eu sei que é X mais 7 litros. Muito bem, galera. Como vai ficar então essa história? Percebam só. 280x. Aqui eu vou fazer um chuveirinho, né? 35x. Mais 35 vezes 7. Galera, 30 vezes 7 dá 210. 5 vezes 7 dá 35. 210 mais 35 dá 245. Vamos organizar isso. 280 menos 35x, 245x. 245. Olha que beleza, galera. 245 dividido por 245 dá 1. 1 o quê? Se eu estou procurando volume, 1 litro. Eu preciso pegar 1 litro da solução concentrada, que é do Mar Morto, adicionar 7 litros de água para se tornar a concentração da água dos demais mares. É interessante perceber, galera, que 1 mais 7 dá 8. Ou seja, o meu volume vai ficar 8 vezes maior. Por que isso, turminha? Por que isso? Porque se eu dividir 280, se eu dividir 280 por 35, eu percebo que a concentração do Mar Morto é 8 vezes maior que a concentração dos demais mares. Portanto, o volume vai ter que ficar 8 vezes maior para compensar. São grandezas inversamente proporcionais. Questãozinha bem elaborada, questãozinha um pouco mais trabalhosa. E, finalmente, a questão número 5, que envolvia também diluição, mas diluição sucessiva, né? Eu tinha aqui 2 diluições. Então, prestem atenção, galera. Uma alíquota de 15 mililitros de uma solução 0,80 gramas por litro foi transferida para um balão de 100 ml. Vai ser a solução 2. Após completar o volume total do balão, ou seja, após completar 100 ml, transferiu-se uma alíquota de 5 ml para um outro balão também de 100 ml. E ao completar-se o balão com água destilada, obteve-se uma nova solução. Então vamos lá. Eu tinha no início, eu vou usar aqui 2 diluições, concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final, volume final. Galera, no início eu tenho uma solução 0,80 e um volume de 15 mililitros. Eu vou diluir até um volume final de 100 mililitros e eu quero calcular qual vai ser a concentração final. Simples assim, turminha. Então, isso vai ficar concentração final é igual 15 vezes 0,8 dá 12. 12 sobre 100. Galera, 12 sobre 100 é 0,12 grama por litro. Aí eu vou pegar essa solução aqui e vou fazer uma segunda diluição. A segunda diluição, vou usar a fórmula da diluição de novo.
concentração e o volume inicial, concentração e volume final. Agora, essa solução vem para cá, ó. 0,12 é, então, a concentração inicial. Qual é o volume inicial que eu pego? Ó? Uma alíquota de 5 ml. Então, volume inicial, 5 ml. Eu vou diluir até completar um balão de 100 ml. Então, meu volume final, de novo, vai ser 100. Qual vai ser essa nova concentração? Vamos organizar isso aqui, ó. 0,12 vezes 5 dá 0,60. 0,60 é igual a concentração final vezes 100. Concentração final vai ser, galera, 0,60 dividido por 100, vou colocar 2 zeros, né? 0,006 gramas por litro. Então, essa aqui, que é a solução 2, que é 0,12, e a solução 3 vai ser 0,006. Tudo isso aqui em grama por litro. Turminha, espero mesmo que vocês tenham ido bem. Qualquer dificuldade, fiquem sempre à vontade em fazer contato. Preferi já gravar para deixá-los um pouquinho mais tranquilos e para que vocês saibam qual seria, né, o padrão, qual seria o caminho das resoluções. Bons estudos, galera. Grande beijo do Filipão. Se cuidem. Um abraço aí, galera. Tchau, tchau.